Na página 50 da nossa apostila, nós temos um exercício onde nós devemos determinar os valores das correntes I1, I2 e I3. Então, observem que nós temos aqui esse circuito, correto? Esse circuito é o que nós vamos utilizar, então, para determinar as correntes. Veja, nós teremos 3 correntes aqui no circuito. Então, a primeira coisa que nós devemos definir é quais são os sentidos das correntes. Então, veja bem, vamos para a próxima figura e vamos verificar quais foram os sentidos atribuídos. Então, observem que aqui nós temos a corrente I1. Essa corrente I1, ela foi atribuída no sentido de A para C, correto? A corrente I2, ela foi atribuída no sentido A para C também, só que daí no sentido horário, correto? E a corrente I3, essa aqui então é a corrente I2, a corrente I3, veja, ela foi atribuída também no sentido horário, de C até A. Então veja que nós temos 3 ramos. Quais são os ramos? Vamos relembrar isso aqui. Aqui nós temos um nó e aqui nós temos outro nó. Lembra que nós temos apenas 2 nó nesse sistema. Isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. A ligação entre 2 nós nos dá um ramo. Então veja, de A até C é um ramo. Esse ramo aqui. Tá? De A até C é outro ramo. E de A até C é outro ramo. Então veja que nós temos 3 ramos, ou seja, 3 caminhos para a corrente. Correto? Então veja bem, uma vez que foi atribuído este sentido para as correntes, então vamos definir qual é a polarização dos componentes. Veja, nesse caso de A até C aqui na vertical, I1, veja, a corrente está de cima para baixo. Logo, esse valor aqui, então, é o primeiro valor que eu encontro no resistor, vai ser positivo. Né? Na corrente I2, exatamente a mesma coisa. Ela faz o sentido horário, então veja bem, ela está vindo para cá. Quando ela chega nesse ponto, o que ela encontra? Um resistor, e o primeiro ponto do resistor é positivo. Ela continua, ela vai chegar aqui, vai dobrar e vir no sentido DC. O que ela encontra aqui? Também um valor positivo. Tá? Agora, a corrente I3, ela parte de C e vem até o A. Veja que nesse caso aqui, eu só tenho 2 fontes de tensão, eu não tenho nenhum resistor. Então, quando é fonte de tensão, eu não me preocupo no sentido da corrente. Eu já sei que o que tem a perninha maior vai ser positivo. E aqui, que tem a perninha maior, vai ser positivo. Então, veja que a corrente I3, ela parte do ponto C, ela vai ser positiva nessa fonte, e nessa fonte ela vai ser negativa, porque ela encontra primeiro o valor negativo que nós temos aqui. Correto? Agora, vamos ver então a primeira equação de Kirchhoff. Vamos pegar aqui o ponto A, ou melhor, podemos pegar aqui qualquer um dos pontos, né? Mas se nós pegarmos aqui, por exemplo, o ponto A, esse ponto que tem aqui, veja, qual é a corrente que está chegando no ponto A? É a corrente I3. Então aqui eu teria aqui I3 é positivo. O que está saindo daqui? Está saindo I2, então menos o I2. E a corrente 1, ela está saindo também. Então seria menos I1. Tá? Isso aqui tudo igual a 0. Tá? Agora, se eu me referir ao ponto C, tem que dar a mesma coisa. Veja bem, a corrente I1 no ponto C, ela está entrando. Né? Se ela está chegando aqui no ponto C, o que ela é? Ela é positiva.
Tá? A corrente I2, ela está chegando aqui também. Ela vai fazer esse percurso e vai chegar no ponto C. Então, ela vai ser positiva também. Já a corrente I3, ela está saindo do nó C. Então, ela seria negativa. Aí vocês vão dizer, tá, mas qual é a diferença que eu tenho se eu pegar o nó A ou o nó C? Não tem diferença nenhuma. Porque, veja bem, aqui, ó, se eu passar esses valores para o lado de cada equação, ó, o I3, que aqui é positivo, quando passa para o lado de cá vai passar negativo. O I2 e o I1, que aqui são negativos, quando passam para o outro lado, eles passariam com o sinal trocado, seriam então positivos. Então, essa equação e essa aqui é a mesma coisa. Já temos então uma equação, e agora, a partir da segunda lei de Kirchhoff, nós vamos determinar então as demais equações. Vamos pegar aqui, por exemplo, a malha ACDA. Então vamos ver, ACDA. Então veja, eu partindo do ponto A, no sentido horário, o que eu encontro aqui? Eu encontro um resistor de 4 ohms que passa por ele a corrente I1. Então, como o valor positivo aqui em cima, veja que eu automaticamente, então, vou marcar esse valor aqui como sendo um valor positivo. Então, ó, mais 4 vezes I1. Cheguei no ponto C. Agora eu vou do ponto C até o ponto D. O que eu encontro aqui? Eu encontro uma fonte. Qual é o valor que eu encontrei primeiro aqui? O valor positivo. Então, essa fonte de 12 volts, ela vai ser positiva. Partindo do ponto D agora até o ponto A, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma outra fonte. E essa fonte, o primeiro valor que eu encontro é negativo. Então, vou colocar aqui menos 36 e retornei ao ponto A. Veja, a partir do ponto A e retornei ao ponto A, eu igualo a zero o valor. Então, ficaria com essa equação. 4 vezes I, 4 vezes I1, mais 12 menos 36, isso tudo igual a zero. Vamos elaborar uma outra equação. Vamos fazer a terceira malha. A terceira malha vai ser esse percurso aqui, também no sentido horário. Veja, essa malha que nós vamos fazer agora, ela vai do ponto A e retorna até o ponto A, passando por B e por C. Então, A, B, C e A. Tá? Então, veja bem, quando eu parto aqui do ponto A, no sentido horário, o que eu encontro aqui? Eu encontro um resistor. Esse resistor ele é passado pela corrente I2. Então, veja bem, o primeiro valor que eu encontro aqui é um valor positivo. Eu vou colocar aqui ó, o valor da resistência vezes I2. Então, 3,3 vezes I2 é o primeiro resistor que eu passo aqui. Cheguei no ponto B. Agora eu tenho que ir de B para C. A mesma coisa, encontrei um resistor, como eu estou no sentido da corrente, no mesmo sentido da corrente, o que acontece? Ele vai ser positivo também. Então, 2,7 vezes I2. Positivo, 2,7 vezes I2. Pronto, cheguei nesse ponto aqui. Agora, eu vou subir até o ponto A. O que eu encontro aqui? Eu encontro um valor negativo. Por que ele é negativo? Porque ele está no sentido oposto da corrente I1. Eu estou subindo de C para A e a corrente está descendo de A para C. Então, logo, o valor vai ser negativo. Então, veja bem, multiplicando a resistência pela corrente I1, eu vou ter, então, menos 4 vezes I1. E aqui eu formei mais uma das equações. Então, com isso, eu já tenho 3 equações para resolver o meu sistema. Agora nós temos 3 equações, ou seja, nós temos essa primeira equação que foi determinada a partir da primeira lei de Kirchhoff, ou seja, a conservação das correntes. Nós temos essa equação que foi obtida a partir da malha
nós temos essa equação que foi obtida a partir da malha ABCA. Se nós trabalharmos aqui dentro, veja, passo esses dois valores para o lado de cá, trocando o sinal, e vou ter 24, e aqui não tenho nenhum termo independente, então eu melhorando essas equações, eu posso partir para esse sistema aqui. Ou seja, aqui está a primeira lei de Kirchhoff, e essas duas foram obtidas pela segunda lei de Kirchhoff, ou pelas malhas. Veja, eu tenho aqui um sistema linear. Esse sistema linear pode ser resolvido de várias formas. Uma das formas seria pelo método das substituições, que é o mais simples, né? Poderia também fazer por inversão de matrizes, mas aí o processo é um pouco mais complexo. Mas o método da substituição, então, consiste em você isolar um valor em uma das equações e substituir na outra. Então, dessa forma, se nós isolarmos, por exemplo, nessa equação intermediária aqui, ó, nessa equação, isolarmos o valor de I1, então, basta passar esse I4 para cá com sinal, aliás, dividindo, e nós vamos ter que a corrente I1 já é a corrente de 6 amperes. Já está determinada a corrente de 6 amperes. Veja, se eu já tenho a corrente I1, que é igual a 6 amperes, eu posso substituir aqui nessa equação. E veja que 6 amperes, né, substituindo nesta equação, então seria menos 4 vezes 6, mais 6 vezes o I2. O que eu tenho aqui como variável? Apenas o I2. Então, vou passar o 24 para o lado de cá, e o 6 que está multiplicando para cá dividindo, eu vou ter aqui, então, já obtenho a segunda corrente, ou seja, a corrente I2 equivale a 4 amperes. Agora, eu tendo o valor de I1 e o valor de I2, vou colocar aqui na primeira equação e vou encontrar o valor do I3. Então, substituindo os dois valores na primeira equação, vai dizer que a corrente I3 equivale a 10 amperes. Veja, como os três valores I1, I2 e I3 foram positivos, significa que esse sentido que nós atribuímos aqui, tanto para o I1, quanto para o I2 e quanto para o I3, estão corretos. Então veja que é bastante trabalhoso, mas é bastante simples de se encontrar o valor das três correntes que circulam nesse circuito.